Olá, eu sou a Larissa Alves e bem-vindos ao programa Autoria em Debate, um programa que aproxima o direito, a indústria criativa, a tecnologia e a inovação. Hoje eu tenho aqui como meu convidado o Sérgio Santos, que é o famoso Urso, que é um produtor técnico multifacetado, especialista em montagens, em produções de grandes instalações, assim, instalações monumentais e várias outras coisas mais. Ele está há mais de 25 anos no mercado e eu vou passar para ele falar um pouquinho melhor da gente. Bem-vindo, Urso, aqui ao podcast. Olá. Tem alguma coisa que eu não falei aí nessa apresentação, nessa alegórica apresentação? Tem, mas aos poucos a gente vai lembrando, tem bastante coisa ainda que eu É, faço ou fiz. o urso É, é multifacetado mesmo, né? Ele come quieto, gente. Ele vai quietinho, assim, parece até um pouco mineiro, mas não é mineiro, não, né, urso? não, 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 paulistano aí. sou O, paulistano. é. Obrigado por ter me chamado para essa Ah, conversa. imagina, é uma Gostei honra. bastante. É uma honra te ter aqui, finalmente, né? O Urso a gente se conhece há bastante tempo, já trabalhou junto em um ou outro projeto, já tivemos uma cachorrinha, né? A Pandinha, e é É isso. verdade. É, Cuidava da panda. eu cuidava da Panda quando ele viajava, e ele viajava o tempo todo, então a cadela acabou sendo minha, né? Entre aspas, Pois é. assim. Urso, eu queria saber, vamos começar do começo. Como é que você começou a sua carreira? Eu acompanho a sua carreira desde que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Desde 2012. É, Grandes instalações e de artistas internacionais, nacionais e instituições, assim, que aí a gente vai passar por isso, mas como a Japan House e grandes artistas como Ai Weiwei, Anish Kapoor, que teve, acho que foi esse ano de 2025 ali na Matarazzo, não É foi? isso, na Casa Bradesco. Casa Bradesco, exato. Mas sempre quando eu percebo, ouvia nessa minha trajetória aqui em São Paulo grandes instalações e que eu falava assim, gente, mas como que isso é possível? Tinha um dedo teu ali, entendeu? Tinha até uma hora que eu falava, gente, esse DNA aí é do urso. Como é que você começou nessa carreira? Nossa, para mim, como faz bastante tempo e foi nada planejado, assim, foi tudo por. Assim, eu digo assim, o vento foi me levando e eu fui indo, assim, fui obedecendo para onde ele estava empurrando. A produção, eu acho que geralmente é assim, né? É, Ninguém fala assim, eu exatamente. quero fazer produção. Alguém Hoje em cai na... dia, hoje em Hoje dia, já até tem, até tem tem. até curso de produção, É né? verdade. Antigamente não tinha. Mas assim, foi bem, uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei muito tempo atrás, assim, com fotografia, porque eu trabalhava numa outra área, que era a área da indústria, tudo, que isso inclusive me ajuda até hoje. Mas eu sempre gostei de arte, e fiz um curso de fotografia na Escola Paulista de Fotografia, tem um curso grande, mas nunca trabalhei com isso. Aí eu, depois de uma falência familiar, vamos dizer, cada um foi fazer alguma que Aham, gostava ou que podia também. sim. Eu fui trabalhar como fotógrafo mesmo e me chamaram para fazer fotografia para catálogo e Disposição, assim? disposição. Ah, então Primeiro começou assim, antes da exposição, eu comecei a fotografar para revista de artesanato. Foi bem breve mesmo. aham. E também começaram aí acho que alguém que eu conheci me chamou para ajudar a trabalhar numa montagem de exposição como um montador. Dali para cá nunca mais parei. E gostou do Gosto- do ofício, cresceu ali dentro e virou Exatamente. Aí eu incluí fotografia, daí quando eu não estava fazendo montagem, estava fotografando, e uma coisa foi empurrando e porque na época também era muito difícil, não tinha tanta gente trabalhando nesse nesse mercado, segmento. nesse E quando a segmento. gente fala de na época, é mais ou menos quando, assim? Ah, que eu entrei em 99, 99, por começo aí, dos anos exatamente. 2000, sim. E aí, Sim. fui convidado para trabalhar no Brasil 500 anos, que foi um Sim. mega projeto que formou muita gente, Uhum. inclusive que lá me deu bastante oportunidade de conhecer pessoas. Foi essa que teve também, quando foi Brasil 500 anos, foi começo dos anos 2000, não foi? Foi Exatamente. 2006? Não, foi por aí. Ela inaugurou, É, se eu não me engano, em 99 mesmo, 99. É. ou 2000. Aham, Ela durou acho que uns 6, 8 meses. Depois ela aham. viajou para o mundo todo e Sim. pelo Brasil, Aham. assim, de forma segmentada. Uhum. E eu também, como fazia parte da equipe de montagem, eu também comecei a entrar a fazer parte da equipe de fotografia, tudo. Aí todo mundo era uma equipe muito grande, foi diminuindo, diminuindo, eu fui ficando, aí
Foi Foi conhecendo? conhecendo, aí virou Brasil Connex, fui convidado até para trabalhar no Instituto Banco Santos com o Edemar Cid Ferreira, daí fiquei trabalhando lá diretamente. Então, para mim deu muita oportunidade, porque eu viajei o mundo todo. Mundo todo, assim, alguns É, países sim. importantes. A gente foi montar na China, na Europa, aqui no Brasil, viajou muito, conhecendo as pessoas, conhecendo o processo. Trabalhei com, nessa época, até misturava um pouco. A gente, além de montagem, trabalhava com transporte, essa Aquele parte, combo, eu aquele falei, como gente, exatamente. multifacetado, assim mesmo. E é bom porque essa expertise, assim, né, de fotografia, transporte, aí vai, começa a montagem e tal. Vai virando um profissional muito mais complexo, né? Inclusive, hoje em dia, você tem, acho que como é que chama a sua produtora? Chama Primeira opção. Primeira Opção. E tem também uma empresa de iluminação, ou você teve uma... Exatamente, faz projetos de de- iluminação, a gente tem equipamento de iluminação, eu tenho um sócio que há muitos anos meu eu da conheço, Mauro MMP, César. É, ele é maravilhoso. super, a gente é sócio na parte de Aham. instalações e Uhum. tanto de iluminação como equipamento de imagem, de Uhum. multimídia em Ah, geral. que legal. Eu não sabia que você era só, você e o Maurão era sócio, É, não. não, a Ele é gente tem bastante coisa. extremamente competente e tal. Então, assim, até passando pela primeira pergunta aqui da pauta que a gente construiu, é, a gente passou ali pela primeira coisa, como é que a sua formação prática influenciou o seu método de leitura de projetos. Então, eu quero entender assim, chegou um projeto para você, assim, vou fazer uma grande exposição aqui, e temos algumas instalações que são de um porte mais complexo. Como é que é essa sua primeira análise quando você recebe um projeto assim? Pode citar casos reais práticos que Assim, você... reais, assim, o que acontece? Como eu trabalhei em várias coisas, até dando Uhum, sequência do que eu fiz, uhum, lá do Banco Santos me chamaram, fui chamado por dois curadores para ser assistente deles, um uhum, de etnografia, uma arqueóloga, e, e aí eu me interessei e acabei fazendo até uma disciplina de museologia no MAI, e peguei várias coisas diferentes para fazer. Depois foi mudando um pouco o meu perfil. Fui trabalhar com o Marcelo Dantas, que é onde que me uhum, colocou nessa parte tecnológica também uhum, que eu não tinha. Então, uhum. é, usar a tecnologia como linguagem, como suporte de disposições. Então então cada projeto que me chamam por coisas diferentes. Por exemplo, hoje a gente tem até produção de conteúdo, por exemplo, Uhum. Pela primeira opção. pela primeira opção, e até, Excelente. inclusive em programação, interativos. Tem a parte também que é a parte física da coisa, que é a instalação de. Então, esses projetos chegam para mim de formas diferentes. Algumas pessoas me chamam, por exemplo, estou fazendo um trabalho lá no que vai ser um memorial lá no Hospital Sara Kubitschek. Sim, Nesse caso, eu estou fazendo só o conteúdo, que é toda a parte de sim. programação É. e algumas edições Porque e é muito longo, né? Você fala assim, gente, isso daí foi 99, 2000, a gente já tá em 2025, né? A gente já tem ali 25 anos, assim, de perrengue, a gente vai aprendendo com perrengue também, né? Eu queria entender, assim, essa questão de entendimento, assim, principalmente no que a gente puder puxar um pouquinho para o jurídico, para normatizações, e a gente sabe que, assim, por exemplo, trabalho em altura, rigging, blueprint, essas questões, assim, de iluminação, né, que vocês têm a empresa de iluminação, tecnicamente e juridicamente, quais que são as seguranças, as assim, as precauções, exatamente. precauções, Não, exatamente? isso é super importante essa pergunta, porque também, Uhum, assim, com o passar do tempo, muitas pessoas me chamam só para coordenar grandes montagens. sim. Justamente por isso, porque eu tenho muita experiência, Sim. inclusive pendurar coisas pesadas, grandes estruturas. Eu vou dar Uhum. um exemplo, por exemplo, a gente montou Antony Gormley aqui no Brasil. Então Uhum. a gente precisou pendurar, por exemplo, 12, 13 toneladas no teto dos prédios do CCBB. Então as pessoas passam por baixo, cada escultura pesa 750 quilos. Então É, tem toda essa responsabilidade, sim. tanto de cálculo estrutural, de bombeiro, é, e É. isso, isso me especializei realmente muito. Eu discuto, quando chega um projeto dessa complexidade, por Uhum. exemplo, a Anish Kapoor, que também trabalha com coisas pesadas, então a gente acaba envolvendo engenheiro, Uhum.
E tem que ser o engenheiro certo, senão É um acostumado engenheiro exatamente. especializado em obra de arte, assim, né? Exatamente, e que entende que vai além da construção civil. Que Uhum, engenheiro com construção civil tem uma mentalidade de fazer uma uhum. estrutura grande, pesada. As questões orçamentárias são totalmente diferentes, que é o que preditivo quando tem Essas, um teto orçamentário, então você tem que ver, saber o que é executável e também que não corra risco nenhum. Por uhum, exemplo, há mais de 20 anos fazendo isso, pendurando coisas pesadas em cima da cabeça das pessoas, nunca aconteceu um acidente. exato, tem que E ter, para mim, é isso, é o prevenir, e um né? só já acaba com a carreira de uma pessoa, O dano é fatal reputacional fatal. mas além disso, o mais importante, não acaba com a vida de ninguém. Exatamente. E arte contemporânea tem muita coisa que pode gerar um risco, ter risco, né? Exatamente. São coisas, instalações pesadas, mega estruturas, Sim, você comentou, foi de qual que era? Várias toneladas que do Anthony Gomley. Anthony Gomlin. Tá? Exatamente, tipo, para você pendurar isso e ter um público passando, além da memória de cálculo, um cálculo estrutural, engenheiro responsável, segurança, todo mundo que vai trabalhar nisso, né? Tipo, altura, a pessoa tem que ter a certificação para trabalhar em Exatamente. altura. E o que é muito importante, as pessoas às vezes não gostam disso, até por Uhum, questões de contratação, principalmente com o órgão público. Assim, eu gosto muito de trabalhar com equipe que eu já conheço. E sim, aí você vai formando as pessoas aos poucos, pegar simplesmente fazer uma espécie de licitação ou contratação. Ah, essa empresa está mais barato ou não. Você tem que ter esse feeling de realmente que você é capaz e vai te entregar. Eu vou dar exatamente. 2 exemplos. Por exemplo, Anish o Kapoor. Anish Kapoor, que a gente montou no primeira vez no Rio de Janeiro em 2006, que é uma Foi mega exposição no no Centro Cultural do Banco do Brasil? Centro Cultural Banco do Brasil. Falei, gente, toda exposição que eu vejo que tem mega instalação, tem o dedo desse moço aqui no meio. Eu nem, eu acho que, não, eu já, não, nem te conhecia, não morava em São Paulo ainda, não. Não, eu Vi acho que essa não, exposição, foi 2006 mesmo. Acho que 2005 ou 2006, posso estar sim. falhando nisso. Mas foi uma produção grande, rápida, também foi Era aquela que muito tinha um bom. círculo no meio com... Exatamente, que, É. que a gente fez uma espécie de tornado dentro do prédio. É Ah, linda essa obra, a nada. Seixon chama a obra. Como? A Seixon. A Seixas. Aquela, É, todo é mundo linda. que foi aquela época Eu ficou acho que uma das obras assim mais... mais bonitas assim Uhum. que eu produzi, que eu trabalhei assim. E a gente tinha que tirar Entre várias, exatamente. entre várias. Espero que a gente consiga falar de todas. Aquela desculpa interromper, a gente já volta para Anish Kapoor aqui. Aquela do Ai Weiwei das bicicletas também foi você ou não? Eu trabalhei na coordenação Não. de montagem também, Tá. na produção, que foi Depois. uma coordenação Uhum. mista entre a equipe deles, a Deles, nossa equipe, eu e eu lembro. trabalhei na equipe de montagem mesmo, que Daqui. também. Estrutural, né? Aquela que ficou na entrada do Parque Ibirapuera. Exatamente. É. Essa obra já vem pronta, assim, vem toda Uhum, desmontada, mas vem pronta, mas você tem que uhum. aprender todo o esquema de montagem dela, tudo. É. Tanto é que a gente assumiu, eu fui inclusive para o Chile para ver a montagem dessa obra Sim. e aprendi como montava e depois que ela veio para o Brasil a gente já teve uma autonomia para montar isso. Aham. É, porque já Inclusive tinha. a gente foi montar em Lisboa depois. Ah, que ótimo. Foi É, essa e mesma diz obra. que o Ai Weiwei é um artista bem exigente, né? Ah, sobre todos os Todos, artistas né? de grande porte, assim, É, conhecido mundialmente, é. têm uma particularidade Tanto é que, né, grande. porque já tem, assim, o dano reputacional que pode acontecer se uma bicicleta ali no Parque da Ibirapuera, imagina, a instalação do Ai Weiwei na entrada do Parque Ibirapuera cai em cima da cabeça de uma pessoa e Não, mata. não Acabou. pode. E esse era uma instalação toda encaixada, É, sim. eram 1.750 bicicletas. Maravilhosa. Tem, uma encaixa na outra É, e daí você tem que pensar até na base dela, onde onde ela é fica. fixa, tudo. Vamos voltar Pro para Anish Kapoor. Eu Kapur. ia dar um exemplo dessa coisa de contratação Sim. de coisas que são complexas. Por exemplo, essa obra que ficou no centro do Centro Cultural, a gente colocou uma máquina de 1.000 quilos em cima do telhado e tinha que fazer um duto de 1 metro para puxar todo o ar de dentro do prédio Aham. para formar Para esse fazer evento, para esse. fazer, porque tinha que puxar todo o ar e tinham dois corredores aerodinâmicos que puxavam o ar das portas do prédio. Então ele fazia esse movimento do próprio tornado que ele faz. Gente, olha isso. É, Só é que é a coisa que a primeira gente não vez que imagina. o Anish tinha feito tão grande assim. Aham. Ele deve ter ficado super Assim, feliz. acredito que sim, porque o máximo que Uhum. ele tinha feito, se não me engano, era 9 metros e essa tinha quase 26 metros de altura, alguma coisa assim, E deu de super tornado. certo Deu, no mas é uma- manutenção, assim? foi muito, muito pesado, Justo. porque era experimental. A gente Aham.
assim, por mais estudo, ele fez, inclusive lá no estúdio dele, ele fez uma maquete simulando tudo, mas o fazer real e ver que funcionou, É um desafio. porque não tinha tanto tempo para consertar se desse errado. Era meio Isso desesperado. é muita coisa que a gente, assim, né? Eu trabalhei muito com produção, então eu imagino e vejo, não nessas grandes instalações, mas o público no geral olha ali e não Não faz a entendi. menor ideia da complexidade que é, né? E nisso, de uma. Não, de uma simples contratação, que é Exato. essa coisa do duto que a gente tinha que fazer, isso que eu ia falar. Uhum. A gente aí foi lá escolher uma empresa que trabalha com duto, com ar, mas e é super importante você conversar com as pessoas que você está orçando, porque Alinhar, né, para ver. alinhar. E na primeira conversa que eu estava trabalhando em Berlim, fazendo uma Uhum. exposição com o Marcelo Dantas também, do Pelé. Teve a Copa do Mundo em Berlim, e aí Sim. eu cheguei assim um mês antes da montagem. Uhum. E aí eu fui conversar com o pessoal, eu falei assim, como eu vou fazer essa estrutura para colocar em cima daquela claraboia de vidro do CCBB, que é bem complexo. Então a primeira conversa, e a pessoa já estava contratada, perguntei para ele, puxa, como que você vai estruturar você vai caminhando, montando o duto, a descer por cima do vidro sem ter que encostar no vidro. Sim. E Ele é não sabe, tombado ali? Não, é também, acho que eu é. acho que Olha, não, infância, deve as ser coisas não, acho que vidro, não, né? Não mas não pode. importa. É. Eu vi que ele engasgou e não tinha certeza do que ele estava fazendo. Na hora, tava eu, uma outra produtora, a Isabel Campelo, eu Aham. olhei para ela e falei, Isabel, não vai rolar, não dá. Aí ela também não ferrou. Então a gente teve que fazer uma contratação complexa de uma hora para outra, com pessoas que a gente já conhecia, que era de confiança. Não Uhum. era, não, a pessoa não fazia exatamente aquilo, mas a gente sabia que a pessoa era capaz. Sim, e iria entender a necessidade, né? O que Exatamente, só que eram pessoas trabalhando em altura, 36 metros de altura, fazer uma estrutura para fazer uma ponte para chegar esse duto até lá em cima, mas é uma coisa que poderia dar muito errado. E só que não dá para pegar um projeto que custa milhões, assim, e licitar. não deu certo, ou não, É, não vai abrir porque deu. Então, tem uma tensão também sim, por trás por ali trás de. disso. E é o que você falou também, né? Deu ruim, deu errado, acabou. Então, isso, assim, é Uhum. até engraçado, porque me chamaram para trabalhar em algumas exposições que Uhum. eu não tinha muita função. Aí eu comentei com a pessoa, mas por que me chamaram aqui? Não, Sérgio, porque a gente sente uma segurança você estando no projeto. Mas é verdade. Mas justamente porque na parte crítica, sei Aham. lá, Se der eu algum sei minha intuição problema. é boa, se Deus me ajuda. O pé quente à vontade. Você fala um pouquinho, mas a gente já falou do Ai Weiwei, do Anish Kapoor, né, dessa instalação que precisava de uma precisão absoluta, mas eu queria, porque é curiosidade minha mesmo, aquela obra da Patrícia Pittini que fala, que foi Isso. no Anhangabaú, não foi? Um balão gigante, foi essa? Ou não? Que Ah, é? esse balão gigante foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Ela Janeiro? soltou ao ar livre. Esse balão foi confeccionado lá na Austrália, né? Que ela é da Austrália, Aham. e foi para abertura da exposição que teve no CCBB dela. E E Rio de ela Janeiro, né? Porque Rio de normalmente Janeiro. essas do Mas esse CCBB. balão, eu acho que não lembro. Eu acho que foi para o Anhangabaú também, Foi né? para Anhangabaú, foi para Foi. Anhangabaú. Algum momento alguém me sondou do Ele já veio CCBB. pronto. Já veio pronto. Só que com isso, Eu lembro que eu depois. olhei e eu fiquei assim, gente, mas dá certo, né? E pior que dá, né? Aham. Não, depois disso, a gente confeccionou. Aí ela passou a produção para a gente confeccionar um balão para ela usar lá na Austrália. Olha. Não esses Aham. de voar, mas é um inflável grande que ficou dentro de um prédio, espremendo o prédio por dentro. Entendi, entendi. Urso, e um que eu tenho muita curiosidade, que eu sei que também nessa parte da produção, comunicação e etc., você tem uma parceria com o Marcelo Dantas de longa data, né? E com a Janine Menezes também, Também arquiteto. de arquitetura. E aí eu lembrei, eu acho que ela também estava no Museu do Homem Americano, não estava? Ou não? Não, Tava. no Homem Ah, Americano, quem participou foi a primeira. Também era uma arquiteta que sempre trabalhou com a gente, a uhum. Tatiane During. Fez o primeiro desenho, que foi do Homem Americano, que é o museu mais antigo. Depois teve o Museu da Natureza, que já está há uns 5, 6 anos, que é a Janine que, Que, que participou desse o projeto. Museu da Natureza é também ali na Serra do. Como é que chama? Serra da Capivara. Serra da Capivara. Fala um pouquinho pra gente, porque assim, eu nunca tive lá e eu morro de vontade de ir por conta das pinturas rupestres, Não, né? é assim, assim, é um lugar que eu tenho
carinho, sei lá, Uhum, uma causa que eu comprei junto com até o Marcelo, que graças a ele eu fui para lá, que uhum. para mim é super importante, é um trabalho super importante que fez. O começo de tudo foi, a gente tinha feito trabalhado numa exposição sobre a Serra da Capivari, uma exposição de arqueologia. Como tudo E aconteceu assim, você pega aqui no eu fui, começo do eu fui podcast, eu trabalhar, exatamente, preciso. eu fui trabalhar com o Marcelo Dantas a primeira vez, porque eu trabalhava, eu fiz muitas exposições de arqueologia. Aham. Aí ele ia fazer essa exposição sobre arqueologia brasileira e tinha também um setor que falava muito sobre as pinturas rupestres, né, Uhum. e a região da Serra da Capivara. Então foi quando tudo começou a minha história, até trabalhar junto com Com o o Dan. Marco Dantas. Eu lembro que eu entrei nesse projeto até para ajudar a selecionar as peças, algumas coisas, como eu tinha bastante experiência em Nesse ano. exposições de arqueologia, Aham. eu acabei me envolvendo e aí estamos até hoje também. Aí, E o Museu do Homem Americano foi super bacana, porque porque alguns anos atrás essa produção cultural era sempre de altos e baixos, a gente tinha muito uhum. trabalho, às vezes Não não tem, tinha. E a doutora Eniede, que que eu falei, faleceu a arqueóloga ali, faleceu, francesa. exatamente, É. ela quem pesquisava isso, ou Uhum. muita gente sabe sobre ela, super arqueóloga, ela que fez todo esse movimento lá da região da Serra da Capivara. Ela ligou para o Marcelo e falou assim: Ah, Marcelo, eu tenho apareceu um dinheiro aqui e eu precisava reformar um museu que eu tenho aqui, que era um museuzinho antigo lá. Aham. E só que ela falou, eu acho que ela falou o valor, era um valor muito pouco. Daí ela falou assim: é, doutor, eu não tenho muito o que fazer. O que eu posso fazer é te emprestar o urso, né? E a O Tati, eles patrimônio, forem aí ver o que dá para fazer, aham, porque realmente era pouco dinheiro aham, mesmo. Eu falei com a Tati, né, chama aham. Tatiana Enduri, e falei, vamos lá e ver o que dá para fazer. Uhum. E a gente tava com pouco trabalho aqui, não tava muito, É, deu pra ir. e a gente foi ver, fazer uma viagem para ver só. Aí a doutora Nied, ela é muito engraçada, né? Ela falou, não, tem que fazer isso, tem que sair daqui pronto. Aí ela mostrou o museu que era bem pequenininho, aí só que tinha, como não tinha dinheiro, eu conversei com a Tati, não tem como executar, só se a gente ficar aqui e a gente fazer nós mesmos com as pessoas daqui. E foi o que aconteceu. Ah, é? Foi a primeira reforma. Era aí eu lembro que eu fiquei, era para ficar uma semana, eu fiquei 2 meses e meio. Aí com a verba eu falei, doutora Inês, dá para fazer um pedaço só do museu. Uhum, E e a gente vai ter que comprar algumas coisas de fora, mas usar a mão de uhum. obra daqui. E a gente teve que ensinar um lugar, na época era assim, era muito difícil, É. até de mão de obra, Porque no as pessoas não tinham Piauí acesso, no não interior tem. ali, É. interiorzão do Piauí. E a gente pegou uns marceneiros na época, a própria a equipe da Fundan, a Beth, que é uma arquiteta que tem lá, Aham. também a Rosa, que é as pessoas que ajudaram, não, que é elas que ajudaram a executar tudo desde o Aham. começo. E Então, que são de lá são mesmo. de lá, trabalham Aham. com elas, assim, Sim. e a gente pegou o marceneiro da cidade, que começou. Eu lembro até hoje que o marceneiro não sabia trabalhar, nunca tinha trabalhado com MDF. Só para ver. Então a gente teve que ensinar do nada mesmo. Sim, Ensinar como encaixa o vidro. Então, e sim. ficou super bonita. Tanto E, é que tá até hoje essa parte da sala lá. e o maravilhoso disso daí é porque, em paralelo, vocês deram um super curso de formação para o pessoal de lá, né? Então, se precisar de alguma manutenção, alguma coisa ali, já tem profissional especializado, entre aspas, no próprio lugar, né? E graças a esse museu, Uhum, assim, eu acho um trabalho importante assim que está uhum, lá, que foi o Museu da Natureza. Porque nessa a gente, aí depois passou alguns anos, aí uhum, a doutora Eniede e a doutora Anne Marie também, eu lembro até uhum, hoje, falaram, a gente conseguiu uma verba para reformar um outro pedaço do museu. E a gente foi lá, daí já fez de uma forma, desenhou antes, levou o cenotécnico de São Paulo para lá. E mesmo assim era apertado, o prédio era apertado. Daí eu lembro uhum. até que eu falei para a doutora Eniede, falei, nossa, doutora Eniede, ela tinha um acervo da megafauna que ocupava muito espaço. Falei, assim, eu acho melhor a gente investir nessa parte humana, assim, da parte da história do homem americano, Uhum. e a megafauna vamos deixar para um outro espaço porque não vai caber tudo. Aí ela concordou. Não só concordou, como eu acho que deu o clique nela de ter, porque ela sempre falava, então vamos fazer um museu da natureza, e aí eu Ah, acho que ela pegou essa coisa também que faltou espaço para megafauna, e, não, e ela, dessa parte eu já participei bastante, que é uhum. a
ela tentando captar dinheiro para fazer esse grande museu. Inclusive, o museu não fica dentro da fundação, fica na divisa do Parque da Serra da Capivara, que são terras que é da Uhum. fundação hoje, né? É grande, Então, é o Parque da Serra da Capivara? é É enorme, enorme. assim. Tá. Aquele Tem, circo. só para você ter uma ideia, Hum, tem só de sítios arqueológicos, a última vez que eu vi uma uhum. conta dentro da Serra, estava em 1.300 e poucos sítios arqueológicos. É Nossa, gigantesco. é um lugar que vale a pena demais. Tem que As ir, pessoas têm que ir. tem que ir. É, E, tem que ir. e com essa batalha, ela demorou uns 5 anos para conseguir a verba do Museu da Uhum, Natureza. E conseguiu. uhum, É, eu lembro que a Rosa, né, que era na época ela cuida do museu até hoje. Ela falava assim: não, Sérgio, a gente precisa atualizar o orçamento. Agora vai tentar um patrocínio. Daí passava um tempo. Eu sei que E passou aí? uns 4 anos, não lembro o tempo direito, conseguiu a verba com o Uhum. BNDES e tudo, e foi. E E, aí a gente conseguiu executar, assim, eu lembro que foi uma coisa muito rápida. Eu lembro da primeira estaca que bateu pro Museu da Natureza. uhum. Até Construiu do inaugurar, zero. deu um ano. Foi De- super Do, rápido. do zero. E é um prédio, se eu não me engano, de 5.000 metros quadrados. Aquele que é circular, Esse é é circular, esse é o. esse é. É, tá. É, nossa, E é lindo. a sala expositiva tem mil e Uhum. setecentos metros. Nossa, É é super grande. enorme. E é legal. Por exemplo, tem muito conteúdo multimídia, porque a gente, por exemplo, a gente conta a história desde o começo do universo Uhum. até dar um zoom, virar o Parque Serra da Capivara. Sim, Então aí conta a história da humanidade, da natureza, de fato, sim, assim, as mudanças da Terra, sim. cita um pouco da Pangeia, a movimentação. Inclusive a gente conseguiu fazer um mapa em movimento da Pangeia marcando o Piauí. Ah, Então então, você acompanha. acompanha o ponto do Piauí até a formação que tenha os continentes hoje. Sim, sim. Isso está no Isso é museu. ótimo, Por exemplo, ótimo. teve desenhos que a gente fez tanto da megafauna, ou espécies de dinossauro que passou aqui pela América do Sul, Uhum. que foi a primeira vez modelado em 3D, que está lá, inclusive. Sim, Então foi foi. assim, um Leandro, bacana. Leandro Lima teve envolvido lá também, não Ele teve? fez alguns conteúdos. Ele Sim, fez sim. aqui, a gente gravou, Esse da Pangeia, não. Não, não, esse da Pangeia, quem foi que fez? esse da Pangeia, sem esse mapa, quem Aham. fez foi um escritório no Texas. No Texas? Ah, Exatamente. é. Ai, E o Leandro Lima, ele fez um conteúdo que a gente sobrevoou a Serra da Capivara, porque as pessoas aham. vão visitar a Serra da Capivara e vêm por baixo. E aí a gente fez inclusive a direção toda de arte, tudo, Uhum. foi do Marcelo Dantas. Sim. E a ideia era sobrevoar a Serra da Capivara para quem tá ali no chão vendo. Então eu fiz um Uhum. voo a pessoa entra no asa delta, coloca um óculos de De realidade realidade virtual virtual e e sobrevoa a Serra da Capivara. Isso é um dos maiores sucessos do museu. que é maravilhoso, maravilhoso. E tem uma importância social Uhum. muito grande o museu, porque ele, Uhum. ele leva assim, e que é o trabalho da doutora Ened, tudo que ela fez com a ciência, com Uhum. a conservação da fauna, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento social da região. Sim, E sim. o museu também deu uma força para isso. Por exemplo, eu lembro que o primeiro ano, acho que se eu não me engano, entrou 40.000 pessoas no primeiro ano, 30. É um lugar assim Movimenta difícil. toda a Grande economia. parte, assim, acho que mais da metade da primeira visitação são pessoas que nunca entraram no museu na vida. É, Então, então é social, é, econômico, histórico, porque dá ela. emprego, É, é um equipamento a mais de uma região para levar mais turistas, exato. e justamente lá tem muitos guias que dependem disso para Disso, viver, é. exatamente. E são esses desenhos, esses sítios arqueológicos, acho que datam 30 mil anos atrás, não era? Uma coisa assim. Exatamente. 30 mil. E até hoje é pesquisado isso. Por exemplo, Uhum. tem data de 30 mil, acho que, se eu não me engano, a primeira datação que ela teve. Aham. Acho que, Acho que é o mais antigo da América Latina, não é? Uma coisa assim. Não, não, com certeza. é, E, e a quantidade de pintura rupestre lá é a maior concentração de pintura rupestre do mundo, não. de tanta É. quantidade. O Brasil tinha que dar um jeito de. Assim, as pessoas têm, por exemplo, tem algumas escolas, eu acho que tem uma escola aqui, que eu não lembro Uhum. o nome exatamente agora, que faz parte da grade e uma certa turma e E visitar o. visitar a Serra da Capivara. Uhum. Uhum. E o museu, tipo assim, foi bacana que ele deu Impulsionada. exatamente, além de ver o parque, que já é Uhum. o motivo de ir, as Uhum. pinturas, o museu, ele
Ele Ele envelopa tudo e a pessoa vê. e dá uma entrega de É, um pacote completo, assim, histórico, artístico, entretenimento, tudo, né, Urso? Urso, você falou um pouquinho de perrengue aqui. A gente falou do perrengue ali do Anish Kapoor, né? De ter chegado de Berlim, é foi um Berlim? perrengue bem estresse, sabe? É um perrengue estresse. Eu queria saber isso. Esse foi o seu perrengue mais icônico ou tem perrengues icônicos aí que já aconteceu? Porque tudo pode dar um problema, né? Mas aí a gente tá aí, tanto é, o urso tá aí para garantir que é o pé quente. Teve mais perrengue assim de montagem, desmontagem ou O perrengue é uma coisa normal, eu acho que a palavra perrengue, eu acho que sempre tem no meio de um projeto, às vezes projetos grandes, sempre tem Uhum, uma outra coisa que não dá certo e que uhum, dá perrengue. Inclusive essa coisa de engenharia é uma das coisas que sempre dá. Por exemplo, uhum. a gente não consegue aprovar alguma coisa, aí tem que mudar o É. sistema, às vezes tem que mudar o engenheiro, porque muda tipo de E é até estrutura, importante, né, inclusive. para o pessoal entender, assim, quem não é da área, né, mas quem é do jurídico ou que é de outras, até artistas que não tem essa expertise com montagem, que a gente precisa ter tudo, né, RT para construção de qualquer coisa, aí tem que ter laudo de segurança, aí todos os profissionais que estão trabalhando, se é em altura tem que ter NR 35, se é com elétrica tem que ter Eu acho que isso também é um grande problema Uhum, nosso, porque uhum, tem algumas legislações ou regras ou coisas assim uhum, que serve para construção civil, para indústria, para comércio, mas quando você entra no meio no cultural, artístico, foge. Esses dias até me argumentaram, estou fazendo um projeto de iluminação uhum. para um museu em Campinas, e falaram, ah, sim, mas a gente vai ter que seguir as regras da BNT de iluminação. Aí eu fui ver as regras, não é essa é regra para conforto do trabalho. Então não pode ter área de sombra, tem que ser uma luminosidade X. Se Então não não, puder ter a não área de posso. sombra, não Aí a minha existe. justificativa não é uma luz cênica. Trabalho artístico não tem como eu seguir uma Não regra e pode deixar ter. tudo claro. Imagina, você vai assistir uma ópera, um espetáculo ali no Teatro Municipal e não pode ter área de sombra. E a exposição, a expografia fica Uhum, no limbo disso. Não é, não chega a ser uma ópera, também é uma apresentação artística que sim. você E anda, tem que ter uma exatamente. ambientação, tanto de iluminação, de estética, E não de é a construção de um escritório, por exemplo, ou de do uma obra, de prédio. um prédio. Não, mas eu entendo bem o que você está falando e eu concordo muito, né? Principalmente vindo, né, sendo advogada agora, mas vindo da produção artística e etc. Tem legislações e normativas que realmente engessam a parte cultural e criativa. Eu até cito assim, né? Veio o insight da Lei da Cidade Limpa, que quando eu era produtora, quando eu estava produtora, era um engessamento na parte de projeção em larga escala na cidade de São Paulo. Então já teve caso de ter projeto que na época foi o maior projeto de videomapping do Brasil, foi antes de vir, não foi a Copa, gente, foi antes de vir a Olimpíada e etc, que a gente ia fazer em São Paulo e a gente teve que deslocar todo o projeto para o Rio de Janeiro por conta da lei da cidade limpa, que não podia até ter projeção, mas aí a logo do patrocinador tinha que ser de um tamanho tal, que do tamanho da projeção que a gente ia ter era como se fosse um negócio, uma verruga, né? Era como Mas se quando fosse um podia erro. ter algum logo, geralmente É. não aprovavam, né? Exatamente, exatamente. Então foi assim, gente, tá dando tanto problema, vamos transferir para o Rio de Janeiro. E aí o festival aconteceu no Rio de Janeiro, grande parte da equipe foi aqui de São Paulo para o Rio, e fizemos no Rio, foi ótimo, entendeu? Foi Não, maravilhoso. e tem, além das questões jurídicas, tem as coisas mais também que são polêmicas. Eu até fui um ano passado, se eu não me engano, eu acho que foi no Museu da Dinamarca. Estava vendo uma exposição eram várias instalações de arte contemporânea. Tinha uma instalação que era uma fenda na parede. E a pessoa tinha que entrar na fenda, super Uhum, apertado, em pé, impossível uhum. entrar sentado. E a sensação que o artista quer dar e que estava dando era essa, de você estar Claustrofobia. exatamente, e você ia Uhum. dar numa salinha apertadinha lá no fundo. Inclusive tinha um bombeiro na porta. Mas eu fiquei pensando, puxa, isso no Brasil Não não iria, iria aprovar. não iria. E só que, assim, eu entendo, a arte, a princípio tem que ser para todos, né? Mas tem Uhum. algumas coisas que
que limita. Que limita, exatamente, por exemplo, assim, um cadeirante jamais que ia conseguir entrar. Uhum. Então, é polêmico É isso. polêmico, mas eu te entendo no ponto de vista, assim, por exemplo, tem questões, igual, por exemplo, a strobe, né, que pode, quem tem epilepsia não pode e tal, então tem um aviso, né, quem tiver epilepsia vai ter luz strobe e tal. Então, nesse caso, poderia ter, né, aqui no Brasil, quem é claustrofóbico é um lugar apertado. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada, às vezes que eu vi Anish Kapoor aqui, algumas instalações e que a gente tinha que olhar de longe. E eu não sei se você teve a oportunidade, ainda mais montando e etc., mas de experienciar as obras do Anish Kapoor. E eu sei que eu fui numa exposição na Tate Modern Gallery há muito tempo atrás, do Anish Kapoor, e a gente podia entrar nas obras, entrar assim, né? Aquelas obras deles todas de onda e tal, e a É. gente entrava dentro e a gente perdia a perspectiva, sabe? Era um espaço pequeno assim, e quando você entrava, você tinha a sensação que era um lugar enorme e tal. E, e isso, para mim, era a questão bem interessante dele, que era essa interatividade, sabe? De além de ser um objeto maravilhoso, uma obra de arte, quando você entrava e experienciava e você interagia com a obra, virava mais fantástico ainda. E aqui no Brasil, às vezes, a gente tem esse impedimento, né? De não pode isso, não pode Mas aquilo. eu acho que assim, que as pessoas perdem um pouco, inclusive algumas instituições, porque às vezes as instituições trabalham muita gente. E aí as coisas vão virando muita regra, 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 e o bom senso vai deixando um pouco de lado. E as pessoas não é quebrar a regra, é ter bom senso com algumas coisas que foi. Essa obra do Anish Kapoor tem uma que eu acho que chama Pillar, talvez seja essa, que você tinha Uhum. que entrar dentro dela, ela era toda côncava espelhada. Côncava, É, eu acho exatamente. que Não, essa é um exemplo da obra dele. exatamente, exatamente. Voltando na Anish Kapoor, essa da Casa Bradesco, aquele material era cera? Ai, Qual gente, eu não deles é podia o. falar isso não, mas eu até dei uma encostadinha lá. É bom não encostar, mas eu dei uma encostadinha que eu virei e falei assim, gente, mas que material que É é uma esse? cera. Era É uma cera? cera. E ela vem daquele jeito, cera, toda embalada e tal? Então, vem como cera mesmo em Daquele jeito que a gente tornetes. vê, ela vem. Mas o Anish, alguns artistas também não gostam muito de mostrar o processo. Querem que aquela coisa mágica, o Uhum. que importa é aquele visual, aquele resultado final. Que parece Que é uma carne, coisa né? também, falando em coisas jurídicas, assim, até me incomoda algumas legendas. Mas tem que ter, porque todo mundo Aham. fala que tem que ter. Eu, na minha opinião pessoal, muitos eu não colocaria. Por exemplo, eu estou vendo um material, ferro sobre plástico, não importa, é aquilo que a pessoa está vendo. E é isso que o artista quer mostrar. Aham. E às vezes você mostrando muita técnica, você está perdendo o que é a intenção do próprio artista. Que é de. Que ele querer dar ele pode querer te dar uma impressão que seja outra coisa. E aí você escreve na legenda técnica que Nesse tinha escrito cera? Tinha. ele não gosta muito de legenda, mas ele pede até para deixar longe um pouco a É, legenda. é. Então, A ele Bienal desse ano também não gostou muito de legenda, não, mas aí agora tá voltando a. Você eu chegou acho que aí? tem que ter. Mas tem umas coisas óbvias, tela sobre óleo, não sei o quê. Mas é óbvio Mas pra gente, sim, Augusto, mas porque eu já sou a favor de ter tudo explicadinho, qual a detalhadinho. finalidade do trabalho? Assim, é o que você, é a impressão que você causa. Sim, Por exemplo, falando nisso, até falando de uma sim. grande produção que a gente trabalhou, também com a curadoria do Marcelo Dantas, Uhum. foi aquele chinês Tsai Go-chan. Sagucha. Ele tem um trabalho, ele trabalha com pólvora, faz pintura, tudo. Mas uma coisa que eu acho Uhum. que eu vi, porque eu trabalhei na produção, que o que era importante para ele, assim, o mais importante, que, por exemplo, ele tinha umas instalações que eram submarinas feitas na China, Uhum. de forma improvisada, aviões. Só que o que importava era a cena. Não era Era técnica, não era. também, mas o dele, assim, ele queria colocar o submarino numa altura, o avião no outro. Então, o trabalho dele, assim, que eu achei que foi o mais legal do trabalho dele, foi aquela cena que ele fez. Independente de ser um submarino, feito como, por quem, Um submarino que de ele conta a aço história exatamente. inoxidável com Mas ferrugem, ele, não sei o quê. o trabalho, o grande trabalho era a cena que ele montava. Tanto é que esse trabalho teve um porta-aviões em pé dentro do Centro Cultural também no Rio de Janeiro, Do Centro Cultural do Banco do Brasil, Rio de Janeiro. de Eu 14 não vi. metros de altura em pé, assim. Tá Que a gente- vendo, gente? Todas essas instalações mega multigigantescas
tem o pezinho dele aí no meio, né? E é É. engraçado, porque quando eu te conheci, através da Natália Ungarelli, precisamos de você aqui. Através da Nath, ela foi me brifar, né? Ai, vamos, meu amigo, o Urso e tal, vamos conhecer ele. Ele é o melhor produtor técnico do Brasil. Toda instalação que você vê gigantesca tem o dedo dele. E eis que uns 12 anos depois é verdade, assim, é verdade. Não, O, mas tem é, bastante gente que faz. tem, né? É, É. Urso, me conta uma coisa, assim, checklist, sabe? Uma vez que a obra tá pronta no processo, assim, o que que tem que ser passado, falado, laudo, uma obra dessa tipo do Anish Kapoor, gigantesca, que estava ali na Casa Bradesco, que é do material X, tem laudo, como é que é? Acabou, o que que acontece? no caso de algumas exposições que vem a instalação é montada em loco, Uhum, não tem laudo depois de pronto. Uma tá. questão de seguros, tem alguma coisa. Uhum. Algumas vêm são obras prontas, já é feito Tipo logo. essa das bicicletas, por exemplo, do Ai Weiwei, usando ela como referência, porque ela veio toda, Não, é uma essa não. instalação, não tem Por laudo. exemplo, as bicicletas vêm machucadas. Ah, entendi. Então, imagina fazer laudos de 1750. Estaria até Eu hoje, o lembro que pessoal era. lá todo não teria mais Exatamente, eu lembro que era assim, e isso em comum Aham, acordo com que um está artista. trazendo com o artista, né? Não, a Aham, gente vai contar as bicicletas, vamos contar as partes que estão sobrando, por uhum. exemplo, tem partes que estão quebradas. Então era só uma separação. Ah, tem quadros quebrados, rodas quebradas. É, Então é um até com registro, assim, não é um laudo como de pintura que você faz sim, minuciosamente, sim, um centímetro por... documento, né, Exatamente, tipo, aí vai para restauro e etc, mas exatamente. Esse não, esse era uma quase instalação e que vai ficar no uma tempo contagem, mesmo. exatamente, porque fica em intempéries e várias É, coisas, não dá pra... e é uma instalação que o pessoal pode encostar também, né, nessa tipo do do Ai Weiwei. Bom, o que que diferencia aí uma equipe ali mediana e tal de uma equipe assim top, sabe? Top é ótimo, né, gente? Mas de uma equipe assim excelente, que é aquela equipe que quase faz o impossível. Porque o trabalho que eu faço, assim, ele tem muita gente trabalha muito com montadores Uhum, de montagem fina, tudo. Só que eu prefiro, assim, sempre, assim, escolho pessoas para trabalhar comigo que vai além disso. Por exemplo, como a gente trabalha com instalações, coisas. Tem trabalho, por exemplo, que às vezes até trabalho braçal, aí tem gente que não gosta de fazer. Então tem que ser só para meio toda obra. exatamente. É. Mas tem que ser técnico ao mesmo tempo, porque tem que ter ciência, que tem às vezes um trabalho que, que tem um valor alto, que não pode acontecer nada. Que tem todos esses riscos Exatamente. também E eu de trabalho com uma equipe de altura, sempre a mesma equipe, porque eu sei que a gente até conversa, sempre passa com o engenheiro, a gente vai pendurar, especifica espessura do cabo de aço, como vai prender. Só que quem tá lá em cima, 40 metros de altura, só o cara tá vendo. sim. Então você tem que confiar na pessoa. Uhum, Então, confiança é super importante e você saber com quem está trabalhando, que você sabe que a pessoa é responsável, uhum, que ela vai precaver tudo, assim, ela viu que não ficou tão forte, ela vai lá, coloca mais um reforço. sim. Então, pessoas que têm certeza que nada vai acontecer. Que está envolvida com o projeto, né, É, Ursi, com a reputação do projeto, que não é só alguém que está ali para bater ponto das 8 às 6 e pronto, principalmente acabou. você trabalhando com a vida das pessoas também, né? Exatamente, exatamente. E essa questão, assim, de rigging, né? Rigging é quem está ali no rapel, como é que a gente explica isso? Trabalhei em altura. Trabalho de altura, porque quando eu trabalhei acho que uma vez ou 2 vezes só com rigging, assim. Tem alguma diferenciação entre a porque eu sei que quem trabalha em altura um pouquinho, mas tem que ter o NR 35, mas rigging é essa certificação também ou tem que ter alguma coisa a É, mais? por, tem, Treinamento, assim? na realidade, coincide os certificados, Uhum, mas justamente é isso, é a pessoa que realmente tem experiência em altura, principalmente estrutural, e que é diferente você subir no andaime para pendurar um quadro a 10 metros de altura. É assim, um montador com experiente sabe, o parafuso que aguenta, que prende, tudo bem. uhum. Mas quando você vai içar a coisa, fazer içamento, você Içamento, é tem que fazer verdade. grua não fora de mercado para fazer içamento. Então tem que ser já pessoas experientes e É. não bruta, não é a palavra certa, mas
Que que trabalha com material mais pesado. e você colocou um ponto que eu acho bem importante aqui, né, dessas questões de montagem em grande escala e tal, de içamento, né? Tem muito, acho que no CCBB de Belo Horizonte, eu fiz o Amilcar de Castro, que tem instalações também grandes e pesadas, assim, não de 15, mas de 10 toneladas, 5 É toneladas. super pesado É as super obras dele. pesada e precisa de caminhão Munk para poder colocar dentro de uma janela que é tombada e que a gente não pode encostar e que tem todo e é isso, a equipe dedicada, né? E a equipe que Exato. entende que quem está ali no caminhão Munk é especializado em obra de arte, quem está ali dentro é especializado. Então o negócio está justinho ali, uma obra de 5 toneladas passando numa janela e está todo mundo fazendo ali o maior esforço para não encostar na janela e no final deu certo, né? Dá tudo Você tem que avaliar antes tudo. Por exemplo, às vezes tem que desmontar prédio. Várias vezes eu tive que desmontar é, prédios tombados e Uhum, remontar do jeito que tá. Então, uhum. Sim, para poder. realmente tem um estudo grande. Por É. exemplo, colocar coisas pesadas em lajes já existentes. Uma caixa d'água mesmo, É, uma laje fina. uma laje fina. E aí a gente tinha que ter todo um mapeamento de onde que as obras do Amilcar de Castro podia estar ali embaixo, porque senão, imagina, caiu a É, obra e tal. Por realmente isso é uma laje fina, é tem uma lá. laje fina, é uma laje fina. A gente colocou uma vez um carro que pesava 1.600 quilos, mais a caixa chegava a 2, 3 mil. Teve que usar um guindaste para colocar por cima daquele telhado de vidro Que abre aquele que telhado. abre. Nossa, Eu acho é, que abria, porque a última vez eu é. vi que eles têm uma interferência, não sei se está abrindo Não tá mais. abrindo. É, mas antes abria. Então E é a passou. única porta grande que tem, né? Exatamente, exatamente. É esse, gente, os perrengues, assim, que a gente passa. Urso, e vem cá, formação técnica estruturada aqui no Brasil. Eu queria entender se tem alguma força do pessoal que passa com você e tal, tem alguma formação, assim, de curso especializado que você saiba? Ou é todo mundo, assim, hands-on, né? Mão pegando no pesado e aprendendo na raça a profissão? Assim, eu até falo, às vezes, me chamaram para fazer dar uma aula especial para duas turmas de arquitetura, acho que da Universidade de Campo Grande, de Uhum, arquitetura, outra eu dei uma no Nordeste, e falei assim, e até começo, assim, as pessoas perguntam aqui, eu falo assim, eu acho que eu formei uma profissão, essa parte técnica, essa produção técnica, sim. porque não existe, Uhum. e eu fui aprendendo, com a vida, até como eu trabalhei, como eu falei, já trabalhei na indústria, cresci Entendi. dentro de um parque de indústria, criança, Uhum, então isso me trouxe uma experiência que eu trouxe para as artes. Mas não tem. Eu, por exemplo, eu acabo fazendo bastante coisa porque nessa área de produção, de tipografia, eu trabalhei em todas as áreas. Então eu juntei tudo isso. Então eu meio que fiz uma produção que é minha, uhum. mas não tem assim. E É porque todo mundo não dá nem para fazer produção técnica, mas é produção, é comunicação, tem a sua produtora que faz exatamente. isso E tudo. tem esse lado de você ter a percepção de entender o que um artista quer. Uhum, Alguns dos artistas até me chamam até para desenvolver alguns trabalhos juntos. Então, porque o suporte, a técnica interferem no resultado. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Inclusive, eu tendo uma exposição, que também é uma crítica, agora vou dar uma uhum. alfinetada, algumas instituições, assim, Uhum, como tem pessoas, que também acabam interferindo no resultado final do trabalho uhum. porque alguém dá Pitaco. pitaco, um palpite, ou não quer, e às vezes as pessoas não sacaram o que realmente o artista quer ou censurou de algum modo, por várias questões, até Uhum, estéticas ou coisas. Eu acho que tem que ter essa sempre. O meu trabalho é muito, assim, eu gosto muito de escutar o artista, justamente para ver o que é importante para o trabalho. Porque às uhum, vezes alguns assim pede sugestão. O que você acha? O que faz aquilo? Como faço isso? Então uhum. esse desenvolvimento técnico eu faço e já faço com alguns artistas, inclusive. E você está tocando num assunto importantíssimo que eu estava conversando com uma colega artista. No final de semana a gente foi ver umas aberturas em exposições e etc.
E ela com um outro colega artista também, eles estavam falando, olha, na faculdade eles tinham que ter alguma disciplina que ensinasse para gente uma maneira de fazer a arte mais acessível financeiramente, né? Que é um universo assim para grande parte de quem do lado do criador e do artista, não são tantos que têm assim um poder aquisitivo que conseguiram chegar lá, né? Então você vê assim o caminho, né? Principalmente no início de carreira dos artistas, tem ali um teto financeiro bem enxuto. Então, estando junto com uma técnica, de repente pode até baratear o custo daquilo ali e otimizar a maneira, chegando no projeto final, né? Exatamente, No conceito isso, final. não, isso é do dia a dia, Aham. inclusive, porque assim, a produção tem um X de verba, e o artista imagina coisas, e é É que três vezes, então, esse é um ainda bem, desafio de gente, que executar. a imaginação do artista é assim na estratosférica, mas o nosso orçamento normalmente não é, né? E tem artista que já tem noção, que sabe que Aham. dá pra fazer, que não dá, tem uns que não sabe nem como, mas Conceitualmente tem esse que o. tem o conceito, mas quer viabilizar, mas Uhum, realmente falta essa uhum, gestão financeira. aham. Por- É. Porque é diferente, por exemplo, todo mundo sabe o preço de tudo. Até algumas coisas, a pessoa, vamos fazer uma instalação X com sei quantos metros de painel, não sei o quê, vê no Google quanto custa, O tal, painel deve. vê lá que dá para fazer. Não é que dá. Tem uma mão de obra pesada que às vezes o material não influencia tanto. Tem, às vezes, é uma, né, tela, né, tela de vídeo, é um tanto de tela que você tem que fazer o blend entre uma e outra, você vai precisar de um técnico especializado, que é caro e tal, então, é Exatamente. isso. Urso, a gente está quase caminhando para o fim, mas tem alguns pontos que eu não queria que a gente deixasse de falar, porque que são da questão das instituições, né, a gente tocou nesse ponto, às vezes, de instituição interferir, mas não é nem no caso de interferência, mas a gente vê que tem esse lado, tem o criador, né, o artista, e tem a produção com montagem, com comunicação, com toda essa parte da execução do trabalho, e eu queria saber essa parte também dentro de instituições, porque eu sei que você teve com a Japan House e você já teve com outras instituições também, né, mas prestando como se fosse um serviço mais fixo, né? Não fixo, mas fazendo como se fosse a montagem, a produção, assim, é algo assim? É mais ou menos, porque o meu trabalho, eu não trabalho com no comércio de arte de fato, assim, Uhum, desde da minha formação, desde sempre, eu trabalhei dentro de instituições, assim, montando exposições dentro de uhum, instituições. É uma visão diferente que se trabalhar com galerias, tudo que tem um uhum, comércio de arte por trás. E algumas essa coincidência de pegar vários projetos dentro de uma instituição é justamente isso. Por exemplo, eu lembro, por exemplo, uma época que a gente pegava muito Sesc e Pompeia para fazer, porque sempre a concorrência não era tão grande, então e a gente estava pegando, tinha expertise de trabalhar. exatamente. E para quem não é daqui de São Paulo, o Sesc Pompeia é um prédio tombado da Lina Bobardi. Então, assim, é um É, prédio super histórico e etc, né? E é um Sesc super conceituado. então eu montei bastante coisa lá. E como eu sou uma produtora, presto serviço para outras produtoras, por exemplo, eu montei agora, sei lá, 3 ou 4 CCBBs. Uhum. Mas não é porque eles me chamam, é porque as produtoras me chamam. Então, CCBB, Centro Cultural do do Banco Banco do do Brasil, a Brasil. gente fala como todo mundo. É como se todo mundo soubesse. Mas tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, certo? Mas agora tem uma exposição deles que está em Natal, Ah, que ótimo. que agora inauguramos esses dias, a Uhum, exposição do Giraldo. E então, eu tô com 3 ou 4 montagens em CCBBs por aí. E uhum, são produtores diferentes. Então dá a uhum. impressão que eu estou trabalhando dentro do CCBB, mas na realidade são as produtoras que acabam me chamando. E é isso também, né, Lúcio? Eu acho que quando a gente conhece também o prédio, né? Porque tem ali uma primeira montagem que você fez no CCBB, Belo Horizonte. Aí você vê onde está a laje fina isso até, Exatamente. você vai conhecendo o Não, lugar, né? exatamente. Inclusive, depois que eu sei algumas coisas dentro lá em Belo Horizonte, muitos produtores me ligaram para pegar informação, como que Exato. fazia,
que eu fiz para conseguir colocar algumas coisas lá dentro. Exato. Mas hoje em dia já caiu na rotina deles, né? Quase tudo é içado porque a escada é pequena. A escada é pequena, a É. entrada é pequena também e tal. Urso, se fosse falar, qual obra que definiu sua carreira, assim? Que você falou assim, gente, ou pode ser quais obras que foram as icônicas, que é aquela que você vai velhinho, aposentado, com 150 anos, lembrar assim, gente, essas aqui foram obras ou exposições? Olha, assim, se eu fechar os olhos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Museu da Natureza. E vou falar por quê, assim, porque foi um trabalho assim que bacana, o resultado foi ótimo. Foi assim, eu falo de olhos fechados, de Uhum, pegar todas as produções de grandes museus. Foi o trabalho, menor orçamento que já foi feito, que foi entregue, uhum, de resultado, assim. E foi um trabalho, assim, embora no final teve muita gente trabalhando, mas foi um trabalho com poucas pessoas. Então, por exemplo, tinha o Marcelo Dantas, que fazendo toda a nossa direção artística, e eu trabalhei como produtor executivo, e aí a Janine, arquiteta. aham, Aí teve o nosso consultor científico, o Mário, a Ju. Bergman. A gente meio que foi montando todo o conteúdo até a hora de explodir a equipe. Foi uma equipe Então, enxuta, enxuta que foi, e daí cresceu na hora certa. E sim. foi bacana. Então, eu fiquei do começo ao fim, desde a captação do dinheiro, desde aquela primeira ideia com a doutora Nied de expandir o espaço, Uhum, de e ir para passar para ver o lugar e ficar 2 meses e pouco. exatamente até virar o Museu da Natureza. Então, isso Uhum, fez parte da minha vida. Se sim, pegar do começo, tá mais de 15 anos aí. sim. Então, para mim, e é Esse, uma boa, é uma causa super importante com que vai certeza. ter. Então, cegamente, assim, eu fecho meus olhos, o primeiro trabalho, eu falo assim, esse trabalho foi super importante. O primeiro que eu vou falar é o Museu O da Museu da Natureza. Natureza. Perfeito. E é até interessante, né? Porque antes a gente ligar as câmeras aqui e tal, a gente foi dando uma olhada aqui assim na pauta e foi que você tocou no Museu da Natureza para a gente falar. Urso, acho que é isso. Acho que o nosso tempo aqui esgotou. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas falando e entrar nos bastidores, né? Aí já ia virar até fofoca de bastidor. Mas eu agradeço muito você ter tomado seu tempo para vir aqui. É muito especial por tudo, pelo seu histórico profissional, mas também de amizade. Obrigada. Não, obrigado você, eu adorei, assim, eu acho gostoso falar, assim, eu É, não costumo falar, ou até eu dei algumas aulas ultimamente, mas, assim, não é, primeiro que eu acho que eu falo pessimamente, não fala mas não. Fala não, tá ótimo. é, eu acho gostoso, assim, você acaba lembrando coisas que você nem lembrava mais, assim, só de falar, então, É isso, é mas isso. Tem história e ainda há muito mais por vir, tá bom? é, É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido hoje o Autoria em Debate. Fico com vocês para a próxima semana. E como eu sempre esqueço, me siga, dê o like, compartilha. E se você tiver alguma sugestão, me manda também. Obrigada. Obrigada, pronto. Urs.